Prazer, estou muito feliz de estar aqui, Maria, obrigada pelo convite. Hoje pretendo partilhar um pouquinho de como foi a minha história com a astrologia e o que eu tenho feito com esse trabalho com a astrologia. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou uma grande investigadora do ser. Eu acho que eu passei grande parte da minha infância e da minha adolescência me sentindo muito esquisita, como muitos de nós, né? Sentindo que tinha alguma coisa de errada comigo, sentindo que eu era muito diferente. Depois me descobri neurodivergente, comecei a fazer retiros muito nova, com 18 anos, descobri a yoga, a meditação. E muito cedo a astrologia entrou na minha vida, primeiro como entra na vida da maioria das pessoas, né? Curiosidade de buscar o seu signo solar, que é o signo que a gente vê pela data de nascimento. Então, lia coisas sobre ser geminiana, até me identificava, mas não achava nada de especial. Geralmente essas descrições são bastante genéricas, então, para uma pessoa que é mais cética, pode caber, pode não caber. No entanto, muitas sincronicidades me fizeram começar a entender que tinha alguma coisa por trás daquilo, principalmente quando um astrólogo, quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, adivinhou minha lua, adivinhou em que casa estava o meu sol, eu nem sabia o que era casa, cheguei em casa, fui investigar, e a partir disso eu comecei a entender que havia um conhecimento que foi acumulado durante milênios, né, no nosso planeta, e que esse conhecimento poderia me ajudar a entender melhor quem eu era e a fazer com que eu navegasse nesse mundo com mais ferramentas, quase como se fosse uma bússola pessoal de quem eu era e para onde eu estava indo, né? E a gente entra em questões também de destino, de livre-arbítrio, mas eu simplesmente passei a me conhecer melhor e comecei a ficar muito obcecada por essa ferramenta, pela astrologia, e com os anos eu comecei a ajudar outras pessoas através da astrologia também. Bem, a astrologia normalmente é descriminalizada e banalizada, mas a gente sabe que é uma ferramenta milenar, não é? Que tem por trás uma grande ciência, um grande estudo, e as pessoas se esquecem disso, ou acabou por banalizar, justamente porque foi assim que a gente foi instruída a fazer, né? Eu acho que isso começou muito quando a astrologia se tornou uma ferramenta comercial e começaram a se produzir os horóscopos, seja na televisão, seja no jornal, seja no rádio. A ideia, como toda ideia, tinha boa intenção, que era de ajudar as pessoas a gerir melhor o seu dia a dia, mas nós, como astrólogos, sabemos que simplesmente ler uma previsão genérica feita apenas para o seu signo solar, ela não te ajuda, muitas vezes ela te atrapalha, porque ela é bastante genérica, ela não está focada em você, e na verdade a astrologia, quando começou, ela não começa com esse propósito pessoal. A astrologia começa com um propósito de ajudar as pessoas, por exemplo, nas colheitas, ajudar as pessoas a saber qual era a hora de plantar alguma coisa, de colher alguma coisa, né? Então, ela começa muito ligada à agricultura, à observação do céu, né? O impacto que o céu tinha. De uma forma comunitária, ainda não com essa perspectiva muito individual de quem eu sou. As pessoas nem estavam interessadas nisso, elas não tinham esse individualismo que hoje para a gente é tão marcante. Portanto, ela começa como algo coletivo, depois ela passa por um período onde ela é uma ferramenta dos nobres, então todo rei tinha um astrólogo dentro do seu castelo, dentro do seu palácio, e diz a lenda que o quarto do astrólogo era mais perto do quarto do rei do que o quarto da rainha, ou seja, o astrólogo precisava estar mais perto do rei do que a rainha, porque se acontecesse uma invasão, se o rei precisasse de um conselho de última hora, ele ia recorrer ao astrólogo. Então, a astrologia aí sim começa a ser usada como uma ferramenta oracular, como uma ferramenta preditiva. Então, os reis utilizavam isso, mas ainda era um conhecimento que não era um conhecimento de qualquer pessoa, era um conhecimento nobre, de pessoas que estudavam, de pessoas que tinham acesso a isso.
Só talvez a partir do século XX, a partir do século XIX, que algumas pessoas começam a estudar astrologia, inclusive muitos matemáticos que a gente conhece eram astrólogos, então hoje a gente tem o estereótipo do astrólogo ou da pessoa interessada em astrologia como alguém místico, né, como alguém de humanas, como alguém esotérico, mas na verdade a astrologia foi estudada por cientistas, foi estudada por grandes pesquisadores, Leonardo da Vinci, o próprio Fernando Pessoa, né, que era um grande escritor, ele era um excelente astrólogo, Newton, Pitágoras. Então a gente tem vários nomes na história da humanidade que começaram a perceber o impacto que os astros tinham e usavam isso no seu trabalho. Assim como ainda hoje a gente tem bilionários, né? A gente não está falando de milionários, mas a gente tem bilionários que consultam a astrologia para fazer investimentos financeiros, para tomar decisões corporativas em grande escala. Então, na verdade, esse estereótipo que a gente tem da astrologia, do jornal, do horóscopo, do Instagram hoje em dia, né, dos memes de Instagram, ele diz muito pouco sobre realmente como foi a astrologia utilizada ao longo da história. Pois é, pois é. Mas ainda bem que tem vocês que fazem esse estudo profundo e está vindo essa nova leva de astrólogos para colocar isso de novo no eixo, colocar em evidência e mostrar, olha, isso aqui é ciência de vida, e vamos prestar atenção nisso, né? Até para, como você disse, para orientar. Exatamente. Eu acredito que com os anos e com a era de informação que a gente está, né, com a internet chegando para todos e com as pessoas tendo mais liberdade de se expressar para bem e para mal, as pessoas estão buscando essa ferramenta. Então, tem muitas pessoas hoje que estão estudando astrologia, não porque elas querem trabalhar com astrologia, e sim por uma questão de autoconhecimento, né, que fazem cursos básicos, ou até que leem o seu mapa, né? Existem muitos artistas que leem o seu mapa todo ano, fazem a sua revolução solar, que usam isso de fato como uma bússola não só de autoconhecimento para conhecer a sua personalidade, mas também por esse lado preditivo, né? É importante dizer que existem vários ramos na astrologia. Existe a astrologia mundial, né, que prevê acontecimentos a nível mundial. A pandemia, por exemplo, foi um evento predito pela astrologia. Existe a astrologia que é natal. A astrologia natal tem a ver com estudar o nosso próprio mapa, né? Então, é um conhecimento mais a nível individual. Existe uma astrologia horária, que a gente investiga, a gente abre um mapa para ler sobre uma pergunta. Então, assim como a gente abre o tarô, a gente abre o mapa no momento da pergunta, e o mapa do momento da pergunta é que vai trazer a resposta. E aí a gente identifica os planetas como atores daquela cena, né? Então a gente identifica, se for numa situação amorosa, a gente vai buscar o Marte e a Vênus, né, que são os amantes dentro da astrologia. Então existem várias astrologias, né? E dentro da astrologia, por exemplo, agora eu me esqueci como é que é o nome, mas a gente tem uma astrologia que as pessoas usam, por exemplo, para escolher uma data para o seu casamento, para escolher uma data para o lançamento de um disco, para escolher uma data que é importante para você e que você quer que seja uma data auspiciosa, né? Então, isso acaba impactando aquele evento. É uma coisa muito básica que eu sempre digo para todo mundo, assim por alto, existem exceções. Mas se a gente quer lançar um projeto novo, a gente não vai lançar esse projeto numa lua minguante, por exemplo, porque a gente quer que esse projeto cresça. Então, a gente vai lançar esse projeto numa lua crescente, numa lua nova. Aí vai depender também do objetivo da pessoa com aquele projeto. A lua cheia já seria o ápice de alguma coisa, né? Então, se aquele projeto já existe há um tempo, até pode ser que a lua cheia seja o momento ideal para isso. Mas isso ajuda muito a gente, até no nosso cabelo, né? Já está mais do que provado que se a pessoa cortar o cabelo na lua minguante, o cabelo dela vai minguar. Se ela quer mais volume no cabelo, ela tem que cortar o cabelo dela na lua crescente. Então, é de fato um conhecimento que pode nos ajudar em todas as áreas da vida. E existem astrólogos especializados nas mais diversas áreas, que no fundo, o que a gente chama de especialização
aquela pessoa, é como a medicina, né? Existe o médico ortopedista, existe o médico de família, e no meu caso eu me especializei nos relacionamentos amorosos e na sexualidade, porque eu já trabalhava com sexualidade, então eu uni essas ferramentas, né, no caso o Tantra e a astrologia, para criar a minha abordagem de astrologia, que é a astrologia afrodisíaca, que utiliza a astrologia tradicional, né? Eu sou formada astróloga tradicional, mas passar muitos anos lendo mapas para que as pessoas se autoconheçam intimamente, para que as pessoas entendam qual é o relacionamento ideal para elas, acabou me tornando especialista nisso. E assim eu consigo indicar ferramentas também, assim como um médico receita um remédio, né? Eu receito ferramentas para aquela pessoa ter uma vida amorosa, ter uma vida íntima mais satisfatória. E aí eu já uso as ferramentas do Tantra. Ok, agora você falou uma coisa interessante. Então, quer dizer, já que você lê, você vai ler, faz o mapa dos dois, de um casal. Isso também é uma forma de atendimento. Se chama sinastria. Uma sinastria quando a gente realmente compara dois mapas e entende como esses mapas conversam, né? Então, a partir dos dois mapas, a gente consegue perceber quais são os pontos de compatibilidade que aquelas duas pessoas têm. E quando eu falo sinastria, no meu caso, eu sou especialista em sinastrias amorosas, mas eu poderia fazer uma sinastria entre duas pessoas que são sócias de uma empresa, por exemplo, né, para entender como que elas interagem de forma profissional, quais serão os desafios profissionais delas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para quem entende um pouquinho mais ou para quem já sabe um pouquinho. Vou pegar o exemplo do Mercúrio, né, que é o vilão do momento, né, que todo mundo O fica com medo do Mercúrio retrógrado. retrógrado, etc. Né, e aproveito para esclarecer que o Mercúrio retrógrado não é um evento ruim e nem sequer é um evento raro, porque ele acontece 4 vezes ao ano. O Mercúrio é um planeta que está ligado à comunicação, né? Ele é o Hermes, né? Dentro da mitologia grega. Então, ele é aquele que é o mensageiro dos deuses. Então, Mercúrio fala sobre comunicação. Então, no fundo, o que é o Mercúrio retrógrado, né? Que as pessoas tanto falam? É quando o Mercúrio está revisando os seus assuntos, né? A gente chama de retrógrado, nenhum planeta anda para trás. Essa é a nossa perspectiva a partir da Terra, que parece que ele está andando para trás, né? Então, isso é só uma questão de perspectiva. Astronomicamente, nenhum planeta anda para trás. Mas quando Mercúrio anda para trás, a partir do nosso ponto de vista da Terra, a gente revisa assuntos ligados à comunicação. Então, durante períodos de Mercúrio retrógrado, a gente não aconselha assinar contratos, a gente percebe que existem, por exemplo, mais dificuldade no trânsito, mais dificuldade de comunicação. Às vezes a gente marca um evento com alguém, a pessoa entende que é num outro horário ou que é num outro dia, então acontecem essas falhas de comunicação. Mas como o Mercúrio retrógrado vai afetar cada pessoa, vai depender do mapa da pessoa, onde está o Mercúrio dela, se quando ela nasceu o Mercúrio dela também era retrógrado, porque como eu disse, ele acontece 4 vezes ao ano, então é muito possível que o Mercúrio de alguém seja retrógrado. Então, se eu já tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa, isso vai ter um impacto maior. Depende da casa em que ele está, né? Porque a casa em que ele está vai dizer de que área da minha vida é afetada por esse Mercúrio retrógrado. Mas pronto, Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, imagina que a Maria é sócia da Eduarda e a gente faz o mapa das duas. E ali a gente vai perceber como vocês se comunicam, por exemplo. E se a Maria tem um Mercúrio de fogo, imagina que você tem um Mercúrio de Áries, né? Que não é provavelmente seu caso. Você se comunica de uma forma mais impulsiva, de uma forma mais energética, você se comunica para buscar soluções, para fechar coisas, você não vai ter muita paciência para ficar ouvindo um discurso muito emocional, muito prolixo. E imagina que a Eduarda tem um Mercúrio em Câncer, né? E aí ela é super emocional, ela gosta de falar sobre as emoções dela, ela precisa se sentir escutada, ela pode ser um pouco mais prolixa, porque ela está falando a partir de um lugar emocional, a partir de um lugar de água. Então, provavelmente, dentro de um negócio, né, usando esse exemplo do negócio, vocês vão se chocar na comunicação. Então, se a gente faz uma sinastria com vocês duas, eu vou dizer, olha, Maria e Eduarda,
vocês precisam ter cuidado com a comunicação, porque a Maria tem uma tendência a ser mais explosiva e mais impulsiva, e a Eduarda precisa de uma comunicação mais lenta, mais emocional. Então, a gente vai perceber ali que ferramentas de comunicação podem ajudar as duas a se comunicar de uma forma mais harmônica. O mesmo, como é óbvio, acontece nos relacionamentos, né? Se a gente vê ali que o casal não tem uma compatibilidade a nível de comunicação, eu vou falar para eles que eles não têm uma compatibilidade a nível de comunicação. Se for uma compatibilidade, por exemplo, a nível de Vênus, se uma pessoa tem a Vênus em água, uma Vênus em peixes, por exemplo, e a outra também tem uma Vênus em água em escorpião, essas Vênus vão se entender muito bem. Então, é como se eles amassem com a mesma linguagem. Eles têm uma linguagem fusional. Eles gostam de ficar na cama de ronha, né, como a gente chama aqui em Portugal. Mas, às vezes, no lado da comunicação, eles não se comunicam bem. Às vezes, no lado do propósito de vida, eles não têm o mesmo propósito, porque que é o caso do meu mapa, por exemplo, eu tenho uma necessidade de palco muito grande, né, de brilhar. Isso está no meu mapa, isso faz parte do meu destino. Se eu conhecer um parceiro que é ciumento, que é controlador, que quer que eu seja low profile, ele não vai combinar comigo, né? Mesmo que a gente tenha ali as Vênus em água e etc., eu preciso de um parceiro que tope ter uma mulher que brilha do lado, uma mulher que chama atenção, né? Então, são coisas que a gente consegue ver no mapa. Não vai existir dois mapas perfeitamente compatíveis. Isso não existe. Todo mapa tem desafio um com o outro. A questão é saber quais são os desafios e, como sempre, saber se a gente topa esses desafios ou não, né? Se são desafios inegociáveis para mim, ou se a partir do conhecimento, beleza, agora eu já sei que a gente tem esse problema. Ambos estão dispostos a resolver? Estamos. Então, que ferramentas a gente vai usar para resolver? Aí entra o autoconhecimento, a terapia, porque eu também não acredito que existam duas pessoas incompatíveis. E não acredito que um astrólogo tenha o direito de dizer isso para duas pessoas que estão decididas a ficar juntas, né? Vocês são incompatíveis. Não. Mas deve existir, não? Deve existir astrólogos que dizem isso, né? Não, incompatibilidade deve existir. Imagine que a pessoa é movida ou por paixão, olha, aquele cara é um gato, não sei o quê, vou investir. E depois é aquela história, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Eu acredito muito, né, que é uma perspectiva da Cláudia Lisboa também, que é uma astróloga bem conhecida, pisciana, né, então ela é super otimista. E eu fiz um curso com ela sobre sinastria, e ela sempre dizia que a compatibilidade é um ato de criatividade, né? Então, quando duas pessoas estão realmente dispostas a ficar juntas, a nossa função como astrólogos não é dizer para elas se elas devem ficar juntas ou não, mas mostrar para elas quais são os desafios, quais são as compatibilidades, e no meu caso, né, como terapeuta tântrica, mostrar como eu posso ajudá-las sexualmente, afetivamente, né, explicar para elas o que cada um precisa, mas acredito sim que hajam casos onde a compatibilidade é mais desafiadora, né? Vou dar um exemplo de uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, que é o modelo relacional que funciona para cada um, né? Felizmente, digo eu, estamos vivendo tempos de maior liberdade, né? Onde as pessoas podem assumir a sua orientação sexual com mais à vontade, né? Pelo menos no Ocidente, porque no Oriente ainda há muitas coisas. As pessoas podem dizer: eu quero ter uma relação aberta, eu quero ter uma relação não monogâmica. Hoje em dia existe mais liberdade e essa informação está chegando para mais pessoas. E, de fato, como astróloga, eu acredito que existam mapas onde pessoas tenham mais necessidades, por exemplo, de ter mais de um parceiro. Eu sei disso. Né? É claro que a pessoa pode ter essa necessidade e ela pode escolher ficar com uma pessoa só por uma questão de escolha racional. Somos seres racionais e podemos abdicar de certos traços
por um relacionamento, né? Mas isso acontece, né? Existem pessoas que são naturalmente mais monogâmicas e existem pessoas que são naturalmente, às vezes não é a diversidade de parceiros, mas que são mais precisam de mais aventura sexual, vamos colocar assim, né? E existem pessoas que são mais tradicionais, né? E aí, se essas duas pessoas se encontram, elas têm que chegar num acordo, né? Provavelmente alguém vai ter que ceder, né? Seja a pessoa tradicional vai ter que abrir um certo espaço para outra, seja a pessoa que tem necessidade de mais aventura, negociar e de repente dizer, olha, eu não vou ficar com outras pessoas, mas eu preciso que a gente inove, né? Na cama, eu preciso de novidade, eu não posso fazer aquela coisa sempre feijão com arroz, eu preciso de alguma coisa mais intensa, senão eu vou me entediar e vou ficar infeliz no relacionamento. Então, no fundo, o que eu chamo de autoconhecimento íntimo começa sobretudo pela gente, né? Da gente entender quem somos nós dentro dessa seara amorosa, dentro dessa seara sexual também, né? Mas acredito que dentro do propósito também, né? Porque para mim o propósito anda muito junto com o prazer e os nossos relacionamentos eles precisam impulsionar quem nós somos, né? Exatamente, fazer a gente crescer, não Fazer é? a gente crescer, Seria, fazer a gente prosperar, fazer a gente deixar a gente à vontade para ser quem a gente é, né? Porque é muito triste quando um relacionamento apaga alguém, faz alguém se desviar de quem ela é, faz alguém deixar os seus hobbies de lado, né? Então acredito muito que, infelizmente, tem muitas pessoas que passam por isso, principalmente mulheres, né? Porque as mulheres foram condicionadas. Passam porque foi assim, como você estava falando, existe incompatibilidade. Mas se eu quero pagar esse preço para estar com a pessoa que eu gosto, eu vou pagar esse preço. Ela decidiu pagar um Sim, preço. Eu penso né, vendo de fora, eu estou solteira, vendo de fora, eu acho que as pessoas, mesmo sabendo, olha, eu sou assim, mais pacata, mais calma, e o fulano é esse que gosta de aventura, e vai às aventuras dele, porque eu também não consigo mover o meu ser para acompanhar ele, porque não tenho a energia que ele tem. Mas eu quero pagar esse preço para estar com essa pessoa. exatamente, exatamente. E acredito, simplificando muito, né? Porque é um tema muito filosófico Sim, e muito ético também. Acredito que toda relação vai precisar de concessões, né? E o que a gente precisa decidir é se colocando os pratos na balança, que é uma coisa muito libriana, né? Que é o signo da justiça. Quando a gente coloca os pratos na balança, se o prato positivo ele é superior ao prato negativo, e uma pergunta que eu sempre me faço e que eu faço para as outras pessoas é: desde que você entrou nessa relação, você sente que a sua vida cresceu ou que a sua vida encolheu? Você sente que você se sente melhor, mais brilhante, com mais energia, que o seu trabalho está prosperando mais, ou você sente que você está encolhendo? Quando seus amigos olham para você, o que que eles acham? Sabe, aquela coisa de, nossa, você está brilhando, você está radiante, você está glamurosa. Ou o contrário, eles percebem que você está mais quietinha, que você está mais é, sem brilho, sem energia, que você está deixando o que você ama de lado. Então, acho que a vida real, né, o dia a dia, é o principal indicativo se um relacionamento vale a pena ou não, né, para além dos astros. E isso exige autoconhecimento, né? Porque quando a gente e muita gente já deve ter passado por aqui e dito isso, mas para mim isso é uma verdade que faz muito sentido, tirando relações que são crimes, né, que são abusos e tal, que não entra aqui em questão, falando de relacionamentos onde os limites básicos de ser humano são respeitados, não existe vítima, né? Só é 50-50, né? Então, se a pessoa está escolhendo ficar ali, tem alguma coisa que está atraindo ela ali. ou ela está ganhando por outro lado, imagine, o Exatamente. cara é uma pessoa que gosta de estar pulando,
por aí, né? Uhum. Mas da segurança financeira que ela precisa. Se ela pôr isso na balança e o lado da segurança financeira for uma coisa muito importante para ela, ela vai fingir vista grossa ali para aquilo e olha, vamos que vamos. O importante é ser feliz e usar Chanel. Exatamente. Então, o autoconhecimento íntimo, né, quando eu dou mentorias, e nesse momento eu estou até desenvolvendo um trabalho com homens, porque acredito, isso já é uma visão minha, né, mas acredito que a gente está num momento da humanidade onde as mulheres fizeram muito trabalho de autoconhecimento, e basta a gente ir num workshop, num retiro, que a maioria são mulheres, né, então a gente já está num desenvolvimento pessoal há muito tempo, e a gente está chegando num ponto inédito, pelo menos na nossa sociedade como a gente conhece, que as mulheres podem se bancar, né? Elas podem ter um emprego, elas podem abrir uma conta bancária, elas podem votar, elas podem viver sozinhas. Inclusive, hoje no Brasil, pela primeira vez, já existem mais pessoas solteiras do que casadas. Então, o número de pessoas solteiras ultrapassou o número de pessoas em relacionamento. Então, acredito que as mulheres não estão mais aceitando qualquer coisa. Falando genericamente, existem muitas que ainda não aceitam. Então, Uhum. eu tenho focado o meu trabalho nos homens, porque eu quero ajudar os homens a se conhecerem nesse momento. Né? Tem muitos que estão completamente perdidos, eles não sabem o que fazer, e eles me escrevem tipo, Carolina, eu já não sei mais se eu abordo uma mulher ou não, se eu escrevo para uma mulher ou não, se eu pago a conta ou não, se eu abro a porta ou não, porque tudo pode ser interpretado como uma red flag, como as pessoas falam, né? Uma gentileza pode ser interpretada como, agora eu esqueci, uma condescendência ou como um paternalismo, né? Mas se ele não fizer também, pode ter uma mulher que diga você não é cavalheiro o suficiente, e eles não têm vocabulário emocional, não têm com quem conversar, porque muitos não têm rede de apoio, não falam abertamente sobre as coisas com os seus amigos homens, e muitas vezes nem com as mulheres. Então, a gente está vivendo um momento histórico da humanidade, na minha Sim. opinião. Assim, eu ouso arriscar que dentro disso que você está falando, do homem já não saber o que fazer, como ser homem, é um pouco assustador, porque a mulher tomou muito à frente e o homem ficou assim, e agora, o que eu faço? Então, deve ter algum propósito para que isso esteja acontecendo nesse momento de transição planetária, né? Que é o que a gente está vivendo. Porque se não houver propósito, é muito maluco o que tá ocorrendo. Eu acredito que sim, e essa é uma das minhas pesquisas principais hoje, como pesquisadora da intimidade, como astróloga, eu venho tentando entender esse fenômeno que está acontecendo. Primeiro para mim também, né? Porque eu também sou mulher e também estou vivendo nesse mundo, mas também para ajudar outras pessoas que também se sentem perdidas, porque eu vejo que basicamente assim, sem entrar em âmbitos muito políticos assim, mas o que eu sinto que aconteceu foi toda ação tem uma reação, né? É a lei do karma, é uma das leis herméticas. Então, a gente teve uma repressão e uma supressão do feminino durante muitos anos. Uma supressão do feminino e das mulheres, que são coisas diferentes, né? As mulheres tiveram um papel mais submisso, diferente de outros momentos da história onde existia um culto ao feminino muito grande, principalmente antes das pessoas saberem que o homem era necessário na fecundação. Então, teve uma época da humanidade que não se sabia que o homem tinha um papel na fecundação. Eles achavam que era só a mulher que magicamente aparecia grávida. Então, eles veneravam as mulheres como seres mágicos, né? Do nada, essa pessoa parece grávida. Então, hoje a gente tem esculturas fálicas em todas as cidades, mas antes a gente tinha muitas esculturas em honra ao feminino. E aí, pronto, as pessoas descobrem que o homem tem um papel na fecundação, começa-se o sedentarismo, no sentido de ter uma propriedade, plantar, colher na minha terra.
então eu preciso garantir que os meus herdeiros sejam meus, para poder passar as terras para eles, e aí começa-se a cercear a mulher, porque eu não posso deixar você estar com outros homens, porque eu posso ter filhos bastardos e eu vou passar as minhas coisas para uma outra pessoa. Então, resumidamente, aconteceu esse fenômeno. Depois, começou essa supressão do feminino, que acontece nos homens também, ou seja, não são só nós mulheres que estamos sedentas do feminino, os homens também estão sedentos do feminino dentro deles, né? O feminino é uma coisa que foi diminuída em toda a humanidade, né? E quando a gente vê em contextos tribais, em sociedades primitivas não, né? Essa palavra não é legal. Originárias, né? Em sociedades originárias, o feminino casava com o masculino. Ou seja, vou dar um exemplo que para mim é um exemplo que eu acho lindo, assim. Os chefes de tribo, eles se reuniam com a tribo toda para investigar os sonhos das pessoas antes de ir para uma guerra, antes de tomar uma decisão. Então, o feminino ele estava ali junto com o masculino, as pessoas consultavam oráculos, as pessoas respeitavam o tempo de cada coisa. Então, o feminino ele existia mesmo dentro dos guerreiros, mesmo dentro dos homens. Eu acredito nessa dança entre o feminino e o masculino. Então, quando vem um movimento feminista, né, existem várias ondas, né, do movimento feminista, eu acredito que esse movimento feminista ele foi feito de uma forma masculina, porque era a forma que o mundo estava operando, né? Então, para elas conseguirem o que elas queriam, e que bom que elas, né, conquistaram tantos direitos para a gente, elas tiveram que fazer isso através de um masculino. E o masculino não é mal, só que elas fizeram isso através de um masculino tóxico. E é necessário, E porque é a necessário. mulher tem a sensibilidade, mas a força está no homem. Tá no masculino. Está interligado. Eu preciso ter Sim, força, mas tenho que ter sensibilidade para tomar uma sim. decisão, não é? Mas os Força homens também têm esse lado, e as mulheres também têm o lado da força, e foi isso que elas mostraram no movimento feminista. Só que esse movimento veio para compensar, né, muitos anos de opressão. Então ele veio com muita violência, com muita raiva acumulada, com muito ressentimento e com uma mensagem oculta, que é isso que deixa os homens tristes ou com raiva, que é eu não preciso de você. Uhum. Mesmo que uma mulher não diga isso explicitamente, no comportamento dela, ela diz: eu não preciso de você. E uma mulher pode ser lésbica, ela pode não querer um homem sexualmente, mas todos nós precisamos de todos. Vivemos numa comunidade, a gente não tem como excluir um gênero que é metade da população. É uma loucura pensar isso, né? Na minha opinião, espiritualmente falando, energeticamente falando. Então, a gente está num momento onde o homem realmente não se sente necessário. E muitas vezes o homem que está mais consciente, ele se sente um peso, ele se sente errado, ele sente que pode falar alguma coisa errada. Então, de fato, nos relacionamentos heterossexuais, que é a minha especialidade, né? Eu trabalho principalmente com relações heterossexuais, embora eu tenha muitas clientes sapatão, etc., porque trabalhei com mulheres durante muitos anos, mas nas relações heterossexuais, esse padrão aparece muito, né? E isso, obviamente, vai interferir na forma como aquele casal vive a sua intimidade. Porque para viver intimidade, a gente precisa do feminino e do masculino. A gente precisa dessa integração que a gente chama do casamento místico entre o feminino e o masculino. E ambos precisam se conhecer e se respeitar, né? E o que eu vejo hoje, assim, generalizando, né? Mas das pessoas que eu atendo, existem dois padrões muito fortes. Nas mulheres, esse padrão de eu não consigo baixar minha guarda, eu quero relaxar, mas eu não consigo. Isso, ela não vai conseguir se entregar intimamente se ela não baixa a guarda dela, porque o corpo biológico feminino nasceu para se entregar. E no homem, o padrão é eu me sinto fraco. E isso vai se reverberar, né, intimamente de várias maneiras, né? Eu me sinto fraco, eu não sei o que fazer. E a gente não falava de prazer feminino até pouco tempo, né? Isso não era uma questão. As nossas avós, as nossas mães, até, pelo menos eu digo por mim, era um tema que era muito mais para o homem,
né? Era uma coisa que tinha que ser feita, que fazia parte da relação, que as nossas avós viam como uma necessidade masculina e que elas simplesmente iam. E hoje a mulher diz: não, eu também quero sentir prazer. Eu acho que antigamente era muito íntimo, não era uma coisa falada. Hoje Exato, em também tem dia, como a isso. gente tem mais liberdade, Era um a tabu, não gente é? pode se expressar sobre isso. Sim, Antigamente, não, era uma coisa muito íntima, sim, fazia parte da nossa intimidade. sim. Então, a nossa intimidade não podia ser exposta, porque era só nosso. E eu acredito também, por mais que eu seja uma pessoa muito, muito progressista e muito mente aberta, que incentiva as pessoas mesmo a terem a sua liberdade, serem que elas são, eu acredito que a gente precisa se dar conta de que existe uma estrutura feita para que a gente se desconecte do nosso corpo. Todo esse incentivo de Hollywood, da pornografia, que a gente banalize a sexualidade, que a gente não dê o peso que ela tem, e que não é um peso moral, mas existe um impacto no nosso corpo fisiológico, no nosso corpo energético, na união com outro corpo. Não tem como banalizar isso. Mas isso não tem nada Exatamente. a ver com religião, não tem nada a ver com moralismo, né? Mas não tem como banalizar isso. E quando a pessoa banaliza isso, ela se desconecta do próprio corpo, né? Ela está buscando validação, ela está buscando fazer uma coisa que ela acha que vai torná-la mais liberal, mais descolada, como eu falo, né? E existe toda uma cultura de sex shop também que quer vender, que quer ter cliente, que quer consumir, né? As músicas, os filmes, a literatura, o que a gente vê no Instagram é tudo hipersexualizado. Sim, sim, mas eu acho que por trás disso existe aí um método, não sei se você acredita na teoria da conspiração, isso é mesmo para anestesiar as pessoas, hipnotizar, Exatamente. porque depois o cara vai ter sexo com uma pessoa normal, não vai ser mais diante de um computador e não é como ele está, como ele Exatamente. imaginou, não é? Ninguém é uma boneca Exatamente. insuflável que pode virar do avesso, e aí não gosto, se afasta das mulheres. Isso era uma coisa que impactava mais os homens, né, com essa questão da pornografia principalmente, e a masturbação também, que é uma coisa que feita de forma compulsiva, ela tira a energia do homem, né? Então o Completamente. homem fica fraco, fica viciado, e com esse vício vem outros vícios. Vem uma tendência ao vício ao álcool, aos jogos, ao videogame, a, a tudo, né? Porque quando você tem um vício chama vício, né? É, E hoje a gente tem o mesmo acontecendo com as mulheres, com essa cultura dos vibradores, com essa cultura de incentivar as mulheres a ter muitas parcerias. Isso não vai dar nada, tá tudo certo. E tudo bem, você pode escolher isso, porque temos esse livre-arbítrio. Mas isso tem sim um impacto no seu corpo, e é preciso lembrar disso, né? Porque eu vejo muitas mulheres passando por cima dos seus limites, passando por cima daquilo que, no fundo, elas sabem que não faz muito sentido para elas, só porque está todo mundo dizendo para fazer. É aquela coisa que os nossos pais diziam, né? Tipo, você não é todo mundo, né? Não seja Maria vai com as outras. Mas é muito difícil não ser impactado por esse movimento de massa. Então, eu tenho certeza que isso é uma estratégia de manipulação sim, que nos desempodera, porque a energia sexual é a energia mais poderosa que a gente tem. Se todos nós recuperássemos o nosso poder, e quando eu falo energia sexual, para quem está me ouvindo, só para esclarecer que eu não estou falando só de sexo. Dentro do Tantra, a gente chama energia vital de energia sexual. Então, a mesma coisa que Ki, Chi, Prana, eu estou falando da nossa energia de vida. Imagina que a gente tem um combustível, né, um reservatório, como o carro tem o tanque de combustível, e essa é a nossa energia vital, a nossa energia sexual. E ué, se eu... o próprio chácara genérico, é genérico que fala? Chakra base. A base está ali toda a potência da Exatamente. Kundalini. Para Exatamente. ela subir, você tem que começar de lá. Exatamente. E o que acontece é que se eu não tenho
esse tanque cheio no chakra base, né, que para quem não sabe o que é chakra base, é o chakra que está ligado à terra, né, o nosso chakra que fica no períneo, ele é o nosso chakra das necessidades físicas básicas, como dormir, comer, ter um teto sobre a cabeça, ter dinheiro suficiente, porque a gente vive no capitalismo. Quando a gente não tem energia nesse chakra, assim como uma bomba d'água não tem energia para jogar água para cima, essa energia não vai chegar nos outros chakras também. Então, a primeira coisa que eu faço no meu trabalho como terapeuta tântrica, nesse caso, é que a pessoa tenha energia. Porque essa epidemia da depressão, da solidão, da ansiedade, é porque as pessoas não têm energia. Elas estão em tela, elas não pegam sol, elas não se alimentam bem, elas não têm relacionamentos profundos, não têm intimidade profunda, e aqui eu estou falando relacionamentos de uma forma geral, né, de comunidade, porque somos seres gregários, precisamos de comunidade, e por isso elas não têm energia. E aí elas acham que estão com energia porque estão comendo açúcar, porque estão vendo pornografia, porque estão viciadas no YouTube, no TikTok, no Instagram, porque estão fazendo dinheiro, porque estão tirando foto na Grécia, mas na verdade elas não têm energia. E se você não tem energia no chakra base, você não vai ter energia nos outros chakras. Então, no Tantra, a gente aprende a fazer esse caminho do chakra raiz, do chakra base, até o chakra coronário, que é o chakra da cabeça que nos liga a essa sensação superior, né? Quando a gente tem energia aqui no chakra coronário, a gente nunca se sente só, porque a gente se sente conectado com a criação inteira. Então, na verdade, o meu caminho é, de fato, como astróloga e como terapeuta tântrica, né, é ajudar as pessoas a recuperarem o poder da sua energia vital, para fazerem o que bem entenderem com essa energia vital, se conhecendo, né? Então, quando eu faço um caminho de mentoria individual, a menos que a pessoa não queira, eu sempre passo pela astrologia, porque ela precisa entender quem ela é, ela precisa entender o propósito dela. Se eu não tivesse feito meu mapa astrológico, eu não teria tanta certeza de que eu estou trabalhando com a coisa certa, de que eu sou uma boa comunicadora, de que eu não nasci para ter um emprego fixo, porque isso está no meu mapa, de que eu tenho problemas com a minha mãe, porque isso está no meu mapa, né? Então, tudo isso está no meu mapa. E isso me ajudou a, tipo, ok, então eu estou indo no caminho certo. E meu professor de astrologia fala muito isso, que ele tem uma expressão metafórica que eu adoro, que é quando a gente cola a nossa vida com o nosso mapa. E a sensação de colar a minha vida com o meu mapa é a sensação, aquela sensação de eu estou no caminho certo. Não é necessariamente uma sensação de euforia, de alegria o tempo todo, mas é uma sensação de que eu estou no caminho certo. E eu acho que essa é uma das melhores sensações possíveis, assim. Você sente, cara, eu tô cheia de desafio, eu tô assim, insegura, eu tô com medo, eu tô com frio na barriga, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Ah, que bom, que bom. É fabuloso entender essa sua terapia, como você juntou a astrologia, o Tantra, para poder orientar, porque é o que você falou, 95% das pessoas estão doentes por falta de conexão com quem ela é e com o divino. E o fato dela também ser um ser divino, porque a gente se excluiu tanto dessa divindade que somos nós, que andamos aí perdidos. Aí aparecem essas doenças mentais e essas novas doenças. Eu acho que até essa grande epidemia de TDAH e essas coisas é falta de conexão de você próprio. Com certeza. Porque a Toda partir do doença momento é que uma as pessoas mensagem, né? sabem quem sou eu Sim, sou um ser assim, assado, minhas pretensões são essas, minhas probabilidades são essas, eu vou me conhecendo como ser, então eu já não sou uma pessoa hiperativa, porque eu já sei para onde mais ou menos eu devo ir, eu sei o caminho. e como canalizar a sua energia, porque eu sou uma Né? pessoa diagnosticada com TDAH e com, como é que eles chamam hoje? Altas capacidades.
né, que quando eu era criança se chamava superdotado, né, então fui diagnosticada muito cedo, e hipersensibilidade, então eu não sabia muito bem como lidar com essas características quando eu era mais nova, mas hoje eu não me vejo como alguém inferior, pelo contrário, eu tenho um cérebro que funciona um pouco diferente, o que é normal, cada cérebro tem um funcionamento diferente, e eu uso isso a meu favor. Eu adoro ser assim. Eu começo várias coisas ao mesmo tempo e vou encerrando elas no meu tempo. Eu tenho o meu própria, eu chamo de organização caótica, que funciona para mim, né? Pode não funcionar para outra pessoa. E lá tá, eu conheço meu mapa. Eu sei que isso faz parte do meu funcionamento interno de acordo com o meu mapa. Então, eu acho que falta de fato muito autoconhecimento. Mas, por outro lado, para deixar uma mensagem otimista para as pessoas, porque eu sou muito otimista, né? Tenho ascendente Sagitário, eu, eu acredito que o que a gente está vivendo, com toda a sombra, com todas as guerras, com todas as doenças, com todo o discurso de ódio que a gente vê diariamente, né, de todos os lados possíveis. Eu acredito que a gente está vivendo um momento lindo da humanidade, né? A luz está proporcional à sombra, então tem muita sombra, mas tem muita luz. E o que eu vejo no meu trabalho, que na verdade me alegra imenso, me emociona muito, é que eu dei um retiro, por exemplo, há 2 semanas atrás. E esse é um retiro naturista. Então, a gente faz o retiro em modo naturista. E é claro que as pessoas ficam super receosas, né? Obviamente. E a proposta é essa mesmo, né? Que a gente se dispa de corpo e alma. E os feedbacks do retiro, ou seja, só para vocês entenderem, o retiro que começa sexta-noite e termina domingo à tarde. Então, na verdade, são só 2 dias, né? Não é muita coisa. E o que acontece em 2 dias, quando as pessoas estão na natureza, ao natural, se conectando com outras pessoas, sendo guiadas, né, por alguém experiente, é que no final, quem visse aquelas pessoas, eu fiquei brincando com as pessoas, falando assim, isso aqui é muito melhor que MDMA. Eu nunca tomei MDMA, mas haviam ali pessoas que já tinham tomado, e eles falaram, não, Carolina, isso aqui é muito melhor. Porque isso aqui é um amor, é uma conexão que vem de dentro, não é uma substância externa fazendo eu sentir isso e daqui a pouco eu vou ficar ressacado. É um amor que vem de dentro, eles estavam tão felizes, tão conectados, e não é uma experiência única. Eu tive depoimentos lindos, até postei no meu Instagram, de pessoas que falaram: Isso transformou minha vida, porque agora eu sei que isso está dentro de mim. É como se as pessoas se reconectassem com o poder mágico que elas têm, porque somos seres mágicos, ou divinos, como queiramos chamar. Mas ser divino é ser mágico, né? Somos criadores da nossa realidade. E uma coisa é você saber isso racionalmente, outra coisa é você sentir isso no seu corpo. Então, é uma transformação tão brutal que pode acontecer em 2 dias, que isso me dá esperança, que a qualquer momento que uma pessoa queira começar, não vai levar muito tempo. Eu acho que a gente já está num momento da humanidade, isso é minha opinião como terapeuta, que os processos não têm que ser longos. A pessoa não precisa fazer 10 anos de psicanálise. Pode fazer, e eu fiz, né? Fiz mais que 10 anos de psicanálise. Mas não precisa mais, porque existem ferramentas e tecnologias corporais, energéticas e espirituais que podem fazer um shift no seu sistema, um reset muito rápido. E não precisa ser através da dor, pode ser através do amor. Teve uma pessoa que não queria vir no retiro, ela é essa pessoa que faz terapia há anos e muito do processo punk, do trauma, da dor e não sei o quê. Ela, não quero ir porque eu já estou num processo terapêutico. Eu falei, gata, não é sobre isso. Não é sobre se curar através da dor. Você pode se curar através do amor e da diversão. Somos seres que nasceram para se divertir também. E ela escreveu isso no depoimento dela. Ela falou: Eu finalmente descobri que eu posso me transformar através do amor e do prazer. Então, eu sou muito militante dessa transformação que vem pelo prazer e pelo amor, que o prazer é nosso direito de nascença. Nascemos para sentir prazer. E aqui eu estou falando de prazer de sentir o vento no rosto, de comer uma comida gostosa, de respirar. Respirar é prazeroso. Na ciência eles chamam Conecta isso disso. de quali. De quê? Quali. Quali. Porque imagine, você perguntar para uma AI dessas qualquer,
qual é o sabor do ananás. Ela vai falar doce, suculenta, aguado, papapá, papapá, vai dar todas as características do sabor do ananás. Mas se você perguntar para um ser humano, ele vai falar, hum, o ananás, vai faltar a palavra, porque o ser humano tem esse quale. E dizem que os brasileiros, né, pelo menos é o que eu vejo muitos estrangeiros dizerem, que os brasileiros são especialistas em descrever essas sensações de uma forma poética, de uma forma metafórica, né? A gente tem um, uma música incrível, uma literatura incrível, porque, enfim, somos poéticos, né? E Nós podemos, somos mais abertos a isso, né? e podemos usufruir disso. Então, de fato, o que eu vejo no meu trabalho é que, como a gente estava falando aqui muito bem, é que a gente está numa era onde as pessoas estão buscando cada vez mais o prazer imediato, né? O prazer dopaminérgico, de uma curtida, de um like, de um açúcar, de um isso, de um aquilo. E quando a gente volta para o nosso corpo, quando a gente se conecta com o nosso ser, quando a gente se conhece, tudo dá prazer. Você não precisa de muito. É isso que eu estou falando. Você toma uma respiração profunda e solta o seu som. E você se sente vivo. Então, no fundo, as pessoas querem se sentir vivas, mas elas estão zombies, né? Estão muito anestesiadas. E o meu trabalho é justamente reconectar elas com o seu próprio poder, através do autoconhecimento, através dos protocolos do prazer, que são essas ferramentas corporais, e o resultado é muito rápido, né? E é isso que me deixa entusiasmada e otimista e que me dá propósito, né? E que eu quero ver isso acontecer, eu quero ver essa mudança acontecer e quero também, nesse caso do amor, que os relacionamentos sim se reinventem, porque acho que não dá mais para a gente viver no velho modelo relacional. A gente está entrando numa fase de mais igualdade, de mais equanimidade, mas que seja com respeito, com harmonia, com escuta, com aceitação da diferença também, porque o outro sempre vai ser diferente, né? E dentro de um algoritmo que só me mostra o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sou, eu tenho um viés de confirmação, né? E eu fico querendo uma pessoa que seja assim também, né? Então estamos todos meio narcísicos, porque queremos alguém igualzinho a mim. E se sair 1 milímetro para fora, já não quero, né? Já está fora. É até engraçado você falar isso, porque eu tenho muitas amigas da minha faixa etária de 45, 60 anos, e a grande maioria está solteira, e às vezes faz uma lista gigante de como seria o homem Gigante. ideal. O homem ideal. Só que nenhuma delas se qualifica para aquele homem Exatamente. ideal. Eu sempre faço isso em consultório, né? Peço para a pessoa fazer a lista e depois eu falo, agora você vai fazer a lista do que você pode oferecer. Exatamente. Ou pega essa lista do parceiro ideal e agora você adquire essas características. Você quer alguém paciente? Seja paciente. Você quer alguém bem-sucedido? Seja bem-sucedida. Você quer alguém com tanquinho? Tenha tanquinho você, né? Porque naturalmente você vai atrair um semelhante, né? Mas eu acho, né, que o Instagram, o algoritmo, faz a gente acreditar que você pode ter o que você quiser e pode, né? Mas você também tem que oferecer uma Você tem contrapartida. que dar, porque isso é uma troca. Toda a Exatamente. energia tem que ser troca. Relacionamento adulto, amoroso, é troca. É troca. Você não está ali só para receber. Se você não der qualquer coisa, vão tomar a força. E as pessoas querem só receber, Né? né? Porque estão como crianças adultas, sabe? Querem um pirulito, querem ser agradadas, querem que a pessoa te trate super bem, que traga café da manhã na cama para você, mas você vai trazer café da manhã na cama para a pessoa? Você vai tratá-la super bem? Você vai ser empática? Você vai aceitar as coisas, né? Então, é uma coisa que eu trabalho muito e felizmente eu acho que é só uma questão de ter as ferramentas certas, né? Se conhecer, se trabalhar, ter orgulho de quem você é no espelho, que meu mentor fala isso, autoconhecimento no fundo só É serve para tudo. quando você olha no espelho e tem orgulho do que você vê. É, é. Eu acho que toda a nossa nova caminhada está passando pelo autoconhecimento. Sem dúvida. Mesmo para tudo. Se você não se conhecer, você está fora.
totalmente. Eu acredito que a gente está entrando num momento que é isso. E mais ainda, porque o universo quase que está nos obrigando a isso. Você quer fugir, mas toma na sua cara. Autoconhecimento. Exatamente. Graças a Deus, eu digo, porque é um momento, para mim, é um momento fascinante, assim, e ver o impacto que tem quando a pessoa se conhece, o brilho nos olhos, por exemplo, depois de uma sessão de mapa afrodisíaco, me deixa emocionada mesmo, que eu falo, uau, tipo, essa pessoa só precisava saber quem ela era, só precisava voltar para casa. É, é mais ou menos isso. É só voltar para dentro, né? Exatamente, a casa de dentro. É. Eu poderia ficar aqui conversando com você o dia inteiro e não ia me Sim, cansar, eu também. não ia me cansar mesmo. Ah, eu queria que você falasse, eu vou deixar na descrição do vídeo toda o seu Instagram, e o trabalho que você faz, logicamente que está lá no seu Instagram, mas se você quiser falar alguma coisa ou encaixar mais algum. Bom, eu diria assim que se alguém estiver ouvindo e sentir curiosidade, sentir um chamado, sentir que alguma coisa que eu falei te tocou, porque acho que a gente tem que buscar terapeutas que estão em ressonância com a gente, e o nosso corpo indica isso, né? A gente sente um friozinho na barriga, a gente sente um chamado. Então, se você por acaso sentiu isso, você pode ir no meu Instagram, né, que é o @carolina.turboli. Eu tenho um canal de YouTube também, que é Carolina Turboli, onde tem muitos vídeos sobre Tantra, principalmente, sobre autoconhecimento, alguns sobre astrologia. Você tem muito conteúdo gratuito para você consumir, tem muitos caminhos acessíveis, porque essa é uma ética do meu trabalho. Eu tenho muitos cursos na Hotmart que são muito baratos, mais baratos do que, sei lá, uma pizza. Então, você pode investir facilmente, sem sentir que você está fazendo uma coisa que vai te prejudicar. Existem os meus caminhos individuais, existem os retiros. Então, caso você sinta esse chamado, você tem toda a liberdade de me escrever no direct, de mandar uma mensagem pelo YouTube e falar: olha, eu sinto isso, isso, isso. Já seja específico, já fale o que você precisa, porque eu consigo te direcionar, né, para qual caminho faz mais sentido para você no momento. E como eu disse, tem caminho para todo mundo, porque tem caminho gratuito, tem caminho na Hotmart, tem caminho individual, tem caminho coletivo com os retiros. Basta você me escrever, dar esse primeiro passo, né, em direção a si mesmo, que eu vou ter o maior prazer de dialogar e perceber qual o caminho que faz mais sentido nesse momento para a sua história. Fantástico, fantástico. Eu estou muito feliz em ver uma pessoa tão jovem, com tanta sabedoria, com tanto entendimento, e está fazendo esse trabalho. Eu fico extremamente feliz, de ver isso, sabe? De Ah, ver esse gratidão. movimento de uma pessoa jovem como você, e faz a gente acreditar que talvez estejamos mesmo no caminho. Eu comecei muito cedo também, né? E tive uma adolescência em que eu ficava vendo todo mundo sair, etc., e eu indo para retiro, eu indo para terreiro, eu estudando, lendo, e eu pensava, cara, tem alguma coisa de errado comigo, mas hoje eu olho para trás e agradeço a Carolina que seguiu esse caminho, porque de fato, né, já são quase 20 anos de retiro e etc., isso fez muita diferença na minha trajetória, então que bom que eu não fui com a Maria vai com as outras, né? E conseguir seguir o meu chamado, porque hoje faz diferença ter começado cedo. Eu realmente sou muito grata por mim mesma, por ter seguido esse caminho e agora estar podendo ajudar as pessoas com mais energia no corpo, né? Porque eu sei que isso é uma coisa que eu vou fazer a minha vida inteira. Eu sei, pessoas como você já nascem com o propósito. Infelizmente, muitos se perdem muito cedo Exato. e acaba fazendo um desvio muito grande. Mas olha, estou feliz por você existir, Também. por você ter decidido ser terapeuta, escolhido esse caminho. Eu estou feliz por você. E eu estou feliz pelo seu projeto também, porque sem dúvida você está sendo uma facilitadora, uma ponte de conexão, né? Então isso traz para a gente uma sensação de
tá me dando trabalho, mas eu estou no caminho certo, né? Às vezes é isso. A gente tenta, não é? Tenta, porque o pessoal está aí batendo cabeça. E a gente vai aqui, olha, criando, mostrando as frequências que existem, essa frequência da Carolina, tem a frequência da outra, ver qual é que é a sua, qual é que te chama, e Exato. vamos. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada mesmo. Obrigada.